Jericó: que queres que eu te faça? Mas aí eu desci, fui andar, andei meus 30 minutos, meus 3 quilômetros, voltei, tomei banho, lanchei. Aí eu falei: eu nem vou para a igreja, porque se eu chegar na igreja fazer a palavra é a coisa mais complicada, porque aqui o ritmo é meio louco. A gente é interrompido de 1 minuto a 1 minuto por alguma coisa, um telefone, alguma pergunta, uma situação. Então eu fiquei em casa, falei: é melhor fazer em casa. E fui procurar alguma coisa a respeito dessa expressão: pede-me o que queres que será feito. E eu encontrei o texto que eu estava buscando, mas eu encontrei um outro texto que eu quero ler para vocês, que é 2 Crônicas, capítulo 1, os versículos 1 a 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 12. E a palavra de Deus diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Eu grifo essas palavras: pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, os chefes de famílias, e foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você verá. Que palavra tremenda! E eu comecei a pensar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nenhum de nós conseguiu um povo tão numeroso como nós gostaríamos de ter. Todos nós estamos almejando isso, estamos buscando, estamos tentando estratégias, estamos indo atrás de métodos, de coisas, temos a visão celular, discipulado, mas com tudo isso parece que nós não chegamos lá de ter uma grande multidão, como Deus deu para Salomão. Olha a expressão que ele usa, eu sei que é uma expressão enfática, mas tão numeroso como o pó da terra. Claro que ele não tinha gente tão numerosa assim, mas ele usou dessa figura de linguagem para dizer que tinha um povo tão numeroso e ele precisava da sabedoria e do conhecimento de Deus para governar esse povo. E eu penso que é isso que Deus está querendo nos mostrar no dia de hoje. Quando você vai ver aquele cego de Jericó, nós encontramos lá em Lucas 18:39 o seguinte: os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a pergunta de Jesus ao céu clamava é: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver
respondeu ele. Essa expressão, o que você quer que eu lhe faça, é do grego tissois teleis poieso. Tem uma tradução literal de que, o que a ti queres que eu faça? E hoje Deus me disse claramente, quem pedir hoje o que quer que eu faça, eu vou mover céus e terra para dar para você. Amém. Há condições? Claro que há condições. Salomão teve a humildade de chegar diante de Deus, de se postrar diante de Deus, de fazer uma oferta de 1000 holocaustos. Eu não consigo imaginar o que foi isso. Nós estivemos lá em Israel, num lugar que tem uma réplica da tenda da congregação, do antigo tabernáculo, no deserto. E era um lugar desértico. Nós fomos lá, nós entramos na tenda, nós tivemos todas as explicações maravilhosas de uma mulher que pertence à linha dos bereanos, aquela que checa as palavras todas, e ela nos deu uma aula sobre tabernáculo e a ligação de tabernáculo com Jesus Cristo, que foi tremenda e maravilhosa. E nós vimos lá, era quase tudo no tamanho natural, no tamanho que a Bíblia diz que fizeram. O altar não era tão grande assim, era um quadrado mais ou menos desse tamanho assim, né? Talvez 1,5 por 1,5, alguma coisa assim. Nós pusemos fotografias no Facebook, quem viu, mas não é uma coisa muito grande. Talvez 1,80 por 1,80, 1,80 quadrado. Como sacrificar 1000 animais naquele dia em holocausto ao Senhor? Só nisso nós vemos que Deus estava operando, porque humanamente falando, mesmo que eles tivessem uma quantidade de sacerdotes muito grande, eles teriam uma grande dificuldade de sacrificar 1000 animais. Porque não é só sacrificar, é recolher o sangue, é tirar a sujeira. Aquilo é uma coisa trabalhosa, né? Glórias a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, né, amados? Amém. Não temos que fazer nada disso. Tem gente querendo fazer, mas nós não queremos nada. E Salomão fez isso, mas ele teve a graça de chegar diante de Deus e falar: eu quero sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. E meus amados, eu creio que nós temos que voltar para essa simplicidade. Talvez nós estejamos buscando muitas coisas, e a simplicidade do Evangelho é a coisa mais fácil de nós acompanharmos e fazermos. Olha, eu vi que chegaram pessoas aí, se vocês quiserem jantar, é só pegar lá, viu? Pega lá, pode comer. Eu não vou estar com a boca cheia, eu continuo falando, vocês comem aí à vontade, sem problema nenhum, viu? Sem nenhum constrangimento. Se você vai para o texto de Marcos, esse mesmo texto do cego, o texto diz assim, Marcos 10:51, Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Ele reconheceu que havia a figura de um mestre perfeito no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos buscar este ensino no Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo pôde, como mestre, ensinar algumas coisas àquele povo que estava assistindo ali, nós precisamos receber de Jesus a direção e a orientação de como ensinar o povo. E eu quero confessar para vocês, está difícil ensinar esse povo, não é verdade? Não fala amém não, fala é. Porque está muito difícil. O povo hoje não quer saber de levar Deus a sério. É mais ou menos assim: eu vou à igreja, qual é a minha bênção? O que eu vou levar nesse culto aí? Não percebe que ir ao culto é levar alguma coisa para Deus, é prestar adoração, é levar uma oferta,
é adorar o Senhor com cânticos, é aprender da palavra, mas em sentido de adoração, ser ensinado pelo mestre maior através dos pastores, dos mestres que nós temos na igreja. Mas o povo está difícil. E eu tenho buscado isso, tenho entendido que nós devemos voltar a uma simplicidade para ensinar o povo. Eu diria para vocês que nós temos que voltar a falar da primeira carta de João, versículo por versículo, dos nossos púlpitos. Pensamento meu. Porque nós precisamos ensinar de novo o leitinho. Quando esperava já que fosseis mestres, tenho que novamente lhes dar o leite espiritual. Agora me preocupa muito mais uma coisa, agora vocês vão levar a lambada. Ovelha precisar disso, tudo bem, mas pastor, por misericórdia, amadureçam e cresçam. Chega de pastor com mimimi. O apóstolo não me ligou, não liguei para ninguém, estou disponível para todos. Se vocês quiserem me ligar, liguem. Se eu tiver um problema com você, eu vou ligar. Mas eu não estou com problema com nenhum de vocês, graças a Deus. E os que eu tinha eu já falei. Então, meu querido, nós precisamos da sabedoria e do conhecimento. Nós precisamos ter sabedoria e conhecimento primeiramente para as nossas vidas. Nós precisamos estar firmes de tal maneira que esse vai e vem do povo não nos leve junto com eles, não nos deixe tontos a ponto de muitas vezes perdermos o rumo daquilo que precisamos fazer. Porque o reino de Deus, conforme disse Jesus, já está entre nós. Amém. Temos que trazer o reino, sim, mas ele já está entre nós, e nós precisamos fazer com que esse reino se torne efetivo, se torne realmente de uma maneira tremenda e maravilhosa nas nossas vidas. Quais foram algumas coisas que Salomão fez no seu pedido? Eu vou ler de novo o versículo 7 a 10. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? E eu traria para o contexto de alguns de nós: quem pode governar com sabedoria este pequeno povo? Meus amados, a responsabilidade é a mesma. Claro, Salomão tinha que manter uma nação, etc. Mas hoje nós temos que manter o povo de Deus unido e com sabedoria, com conhecimento, levá-los a que eles não se desviem da palavra de Deus. Este tem que ser o nosso propósito. Os métodos, existem muitos, mas eu ficaria na simplicidade do próprio Senhor Jesus, de fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os, aquilo que Jesus deixou para fazermos. Salomão pede claramente isso para Deus: eu preciso de sabedoria e de conhecimento. Falou isso direto, sem rodeios. Sabe, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou cansado, Senhor. O Senhor viu que eu tive que tirar umas férias aí, Senhor, por causa da sua obra, Senhor. Então olha para mim, Senhor. Tem misericórdia do teu servo. Meus amados, vamos parar com isso. Deus sabe tudo o que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Vai direto com ele e fala: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero conhecimento e sabedoria. Eu preciso que o Senhor amplie os meus limites. Eu não posso entrar na do povo. Eu tenho que entrar na de Deus. Eu tenho que entrar naquilo que Deus tem para a minha vida e que Ele tem para a sua vida. E eu volto a te dizer, porque ficou muito forte para mim hoje: Deus vai atender o teu pedido hoje, diante das condições que Ele está expondo. É uma questão de você crer e clamar.
É uma questão de chegar para Deus e falar claramente para Ele: Deus, eu quero isto, isto e isto. 3 pontos. É muito presbiteriano. Pode pedir 4, 5, seja Assembleia de Deus, Batista, sei lá, faça o que você quiser. Mas seja conciso e diga para Deus o que você quer. E nós vamos orar assim ao final. Então vai preparando aí. Quer ser presbiteriano, faz 3 pontinhos. Não quer ser presbiteriano, faz mais. Quer ser pentecostal, faz listas. Mas chega para Deus hoje, diante daquilo que eu estou dizendo, que está um céu aberto por causa da palavra, para você pedir ao Senhor, e Ele vai atender o desejo do teu coração. O dicionário da língua portuguesa diz que sabedoria é um grande fundo, um grande banco de conhecimentos. É saber, é prudência, é ciência e é razão. Para que eu tenha sabedoria, eu tenho que ter essas coisas conjugadas. Eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter o meu raciocínio lógico em ordem, eu tenho que ter ciência, eu tenho que conhecer as coisas. Não é simplesmente levar de qualquer jeito, eu tenho que conhecer. Se eu vou preparar uma palavra, eu tenho que ir a fundo na palavra, eu tenho que ver o que diz aquilo, o que é o contexto daquilo, como aquilo se procede. Eu não posso dar uma interpretação tão livre assim, porque existem regras em que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Tem que dar o contexto histórico correto. Então tudo isso faz parte da sabedoria. E conhecimento, o dicionário em português diz que é noção, é notícia, é informação, é experiência, é ter ideias, é instrução e é saber. Ou seja, acaba voltando para a sabedoria. Nós precisamos estar bem informados a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus e do que está acontecendo no presente século. Você precisa estar inteirado de como está a política no Brasil. Todo mundo já sabe, uma porcaria, não vale nada. Mas precisamos estar inteirados, porque nós vamos ter que mexer nessa política. Se eu e você não nos posicionar, nós vamos repetir todos esses caras que estão aí. Já estão dizendo que o fundo de provisão para as novas eleições, os partidos só vão escolher os candidatos que já estão lá e que já estão garantidos a serem aceitos. Porque, não vou tentar o pastor Alexandre, ele não é conhecido, gastar meu dinheiro com ele, não vai dar certo. Então eu não vou conseguir inovar. Nós temos que mexer nisso, meus amados. Nós temos que ter conhecimento disso. Nós temos que estar instruídos pelos jornais. Leia um pouco de jornal. Há jornais que são bem tendenciosos. O Estadão a Folha cada um pula para um lado. Mas tenha discernimento, leia as coisas, veja. Porque nós temos que ter conhecimento como nós vamos interagir com esta sociedade para modificarmos aquilo que está acontecendo na nossa nação. Nós, pastores, somos os responsáveis pelo que está acontecendo na nossa nação. Nós temos que dar instrução política. Não estou falando de fazer propaganda política. Eu estou falando de fazermos instrução política. Esses políticos que estão lá, mas nenhum deles merecia ser eleito, porque até os evangélicos que estão lá no meio estão contaminados. Aqueles que você acha mais santos, quando você vai a fundo na vida deles, tem problema. Então, meu amado, sabedoria e conhecimento. Quando pedimos isso a Deus, Deus vai nos dar. Nós, como humanos limitados, nós olhamos e vemos assim: não tem jeito essa nação. Ou só eu penso isso? Mas se eu continuar com esse pensamento, essa nação não vai ter jeito mesmo. E ela vai procurar. Mas se eu começar a interagir no reino do Espírito, no reino físico, e modificando as coisas, dentro do meu universo, que é muito pequeno, no começo, todo mundo agindo no seu universo, as coisas vão modificar, meus amados. Sabedoria e conhecimento, precisamos levar isso. Eu fui para o dicionário bíblico e encontrei sabedoria. Sabedoria significa um estado de meditação, tendo em vista a verdade e os deveres morais e religiosos. Tem também o sentido de prudência ou circunspecção, ou seja, ser sério nas tuas coisas. É aquela parte da sabedoria que você deve querer alcançar.
Somente os loucos, os vaidosos, é que se recusam a aprender e tirar proveito dos conselhos dos mais experimentados. Se você quiser ver isso, veja em Provérbios 15. E conhecimento, no dicionário bíblico, diz assim: é a apreensão, o aprender pela mente de algum fato ou verdade, em harmonia com a sua real natureza, em uma relação pessoal. O ato intelectual é necessariamente conjuntado com o elemento da afeição e vontade, escolha, amor, favor, repugnância, desgosto. Não tem como nós raciocinarmos, porque nós somos seres que temos sentimentos e as coisas vão se interagir, mas nós precisamos ter o equilíbrio de colocar isso em ordem. Eu só vou ficar com desgosto, eu só vou ficar com repugnância, com nojo de tudo isso que está acontecendo? Não. Eu vou ter que ter amor, vou ter que me colocar em favor das causas e fazer as coisas acontecerem. Difícil? É difícil. Garanto para você que não é mais difícil do que a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já fez o principal. É nós nos alinharmos com Ele, com as coisas que Ele quer e fazermos as coisas acontecerem. O conhecimento, nós temos que distinguir de opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. Tá bom. Você acha isso ou aquilo, eu acho isso ou aquilo. O que a palavra de Deus diz? Qual é a nossa base? Em tudo, a nossa base é a palavra de Deus. Nós temos ensino sobre todas as coisas na palavra de Deus. É uma questão de ler a palavra de Deus com sabedoria e com conhecimento. Mas nós não podemos ter opiniões próprias. Eu acho, eu não acho. E o duro é que muitas vezes nós não achamos nada. E ficamos como alguém que não toma decisão nenhuma. Eu volto a dizer para você que é pastor líder de uma igreja ou pastor daqui da igreja local, Deus tem um grande povo para você, sim. Se você nunca teve, não experimentou, isso não quer dizer que Deus não tem. Porque aquele que foi e é o nosso mestre Senhor Jesus, falava às multidões. Tá certo, muita gente o abandonou, muita gente já te abandonou também. Mas porque as pessoas te abandonaram ou te deixaram, não quer dizer que não existam outras pessoas que o Senhor Jesus quer para Ele e que através da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, vão chegar ao Senhor Jesus Cristo. Deus tem um povo para você, sim. É uma questão agora de pedir sabedoria, conhecimento de como eu vou trabalhar tudo isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus diz que Salomão pediu. Quando Salomão pediu tudo aquilo, qual foi a palavra de Deus para ele? Como você não pediu riquezas, honra, poder, os teus inimigos morressem, certo? Porque o Davi tinha mania de mandar, né? Senhor, derrota os meus inimigos, mata todo mundo, Senhor. Ele falava isso, você lê os Salmos, tem muita coisa assim. Como você não pediu isso, Deus destacou este ponto na vida de Salomão. Eu vou te dar riquezas, honra, livramento dos teus inimigos, vou te dar poder, vou te dar tudo que você precisa e vou te dar sabedoria e conhecimento. E na continuidade desse texto, que é rico e maravilhoso, você vai encontrar que Salomão foi um dos homens mais sábios que a terra já conheceu. Se perdeu depois, por quê? Saiu do foco. Desobedeceu a própria palavra de Deus, não usou da sabedoria e do conhecimento que Deus lhe tinha dado em medida grande, e partiu para casar com mulheres de tudo quanto que era nação, de tudo quanto que era raça. Chegou a ter 300 mulheres, 700 concubinas. Não cabe. Eu amo a minha mulher. Às vezes ela não acredita, né, claro? Mas eu amo.
Mas nem duas igual a ela eu não quero. Eu amo uma. E só uma. E os maridos não façam sinal nenhum com a cabeça, que isso vai ser fatal para vocês. Eu estou falando porque a minha mulher não está aqui, saiu. Vocês, maridos, fazem cara de paisagem agora, não viram nada, não entenderam nada. Mas, meus amados, se perdeu totalmente. O seu reino foi dividido. Perdeu tudo aquilo que ele tinha. Nós visitamos novamente lá no Vale do Megido um antigo palácio, nas ruínas de um antigo palácio de Salomão. As cavalarias, os restos das cavalarias que ele tinha lá, que coisa assim, inimaginável, tão grandes, numa época tão difícil, que a construção era tão difícil, era tudo no buque, né? Deus deu para ele tudo isso e ele se perdeu. Hoje eu e você vamos pedir para Deus conhecimento e sabedoria. E nós vamos pedir para Deus aquilo que você quiser pedir. É individual, é particular, é fazendo aquilo que você acha que tem que fazer. Pede para Deus onde está a área de deficiência na tua vida. Você conhece, você sabe, a minha área falha é esta área aqui. Eu preciso me centrar nisso aqui, eu preciso transformar nisso aqui. Eu não consigo êxito nesta área aqui. Você conhece, e é nisso que você vai pedir. Seja simples para com Deus. Não precisa fazer uma oração, não, rebuscada. Diga para Deus: Deus, debaixo da palavra que foi ministrada, eu estou te pedindo tal coisa. E vamos crer, porque eu creio que o que hoje nós pedimos, Deus vai ser feito conforme nós pedimos. Amém, queridos? Eu sei que alguns ainda estão comendo sobremesa, mas se você puder ficar de pé, fique de pé.